E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer a análise do Pro dessa quarta-feira, dia 14 do 1, cara. Que quarta? Tô doido. Terça-feira, pessoal, dia 14 do 1. Diazinho chuvoso aqui no Ceará, que vamos ter muito jogo bom, cara, principalmente para uma terça. Eu acho por isso que eu achei que era quarta, mas vamos nessa. Vamos começar já hoje, 2h30 da tarde, né? No joguinho entre Como e Milan. Cara, o Milan que não é um visitante tão forte assim, é tão bom. A gente vê que as estatísticas do Milan não chamam tanta atenção fora de casa. Realmente não vem tão bem. Empatou aqui com o Verona alguns jogos, empatou com a Atalanta, perdeu para Fiore, acabou perdendo aqui para o Parma. É um time que tem jogado bem melhor no segundo tempo, quando a gente vê aqui no contexto geral. Um time que realmente tem dificuldade. E do outro lado vai pegar o time do Como, que também não é um time que vem bem, mas que dentro de casa veio um pouco melhor do que fora. A gente pode dizer isso. O show, de todo jeito, ainda traz esse jogo para um possível lei. Cara, eu trago porque para mim ainda a diferença técnica é muito grande. Então a gente pode ter um padrão. Mas é um jogo bem complicado, bem difícil assim. Não é um jogo que eu olho e penso, pô, que jogo bom para dar padrão. Não é. Mas o Milan tem um ponto positivo forte, que é a bola parada, cara. A bola parada do Milan é boa e pode ser um ponto a ser explorado. Ele também faz bastante gol de contra-ataque. E o time aqui tomou bastante gol de bola parada. Então, sim, pode ser um ponto interessante. É o primeiro jogo que eu vou estar olhando, junto com Kiel e Dortmund, ali às 2h30 da tarde. Mas não é um jogo muito fácil. Quando a gente olha aqui o custo do gols das equipes, tá bem parecido, os coeficientes também. Então, querendo ou não, as equipes estão perto de um justo, já que o 3 ali seria a média, né? Tá um pouco caro ambos, mas é porque realmente o Milan não vem muito bem, não vem legal. Se a gente vai ter aqui pro próximo jogo, vamos ter Kiel e Dortmund, cara. A gente vê que o Dortmund vem muito mal, cara, muito mal mesmo. Fora de casa, não vem bem. Aqui somente uma vitória, 3 empates, 3 derrotas. Sofreu muito primeiro, sofreu aqui para o Mainz, sofreu aqui para o New Berlin, sofreu para o Stuttgart, conseguiu marcar primeiro contra o Wolfsburg, contra o Augsburg, mas só isso. E do outro lado a gente vê um Kiel que conseguiu ganhar do Augsburg, mesmo sofrendo primeiro, conseguiu virar um primeiro tempo, conseguiu marcar primeiro no Heidenheim, mas também sofre muito primeiro, também tem muita dificuldade. Cara, o Kiel é aquele time que fica contra-atacando chato, mas que marca muito mal e que dá muita brecha na defesa. Cara, o time do Dortmund jogou muito mal contra o Leverkusen no último jogo, dentro de casa, e fora de casa o Dortmund tá jogando ainda pior. Então, tem que tomar bastante cuidado. Mas aqui, para mim, a discrepância técnica é gigante. Então, eu ainda acredito que tem grande chance, sim, do Dortmund conseguir dar um padrão, conseguir ser superior. Só basta conseguir neutralizar os contra-ataques do Kiel. Na bola parada, para mim, o Kiel se destaca um pouco mais na parte ofensiva que o Dortmund, mas na parte defensiva vai muito mal. Realmente, a parte defensiva deixa muito a desejar. Então, equilibra um pouco. Eu não vou tentar já de cara buscar a bola parada do Dortmund, mas eu também não vou querer pagar nenhuma contra o Kiel, porque eu sei, o Kiel, né? Porque eu sei que é um time muito perigoso. Outro jogo interessante aqui, que pode dar um bom padrão, mas que eu também não acho tão fácil. As estatísticas não puxam tanto para esse lado. Cara, realmente o time do Dortmund não vem fazendo bons jogos, vem tendo bastante dificuldade mesmo com adversários fracos. O Kiel, para mim, é um dos piores aí da primeira divisão, então sim, se for para o Dortmund dar um padrão fora de casa, tinha que ser com o Kiel, tinha que ser esse tipo de jogo. Então vamos para o live, vamos esperar que venha esse jogo que a gente espera. O próximo jogo já é na Premier League, 4h30 da tarde, que já dá uma complicada boa pra gente pelo fator delay, mas ainda assim parece ser um jogo interessante. A gente vai pegar o Chelsea dentro de casa, cara, que vem muito bem. Um time que de 9 partidas, 5 marcou primeiro, só sofreu em 2 e 2 acabou aí saindo no 0-0, né? Os jogos que o Chelsea sofreu primeiro foi pro Brighton, que ele acabou virando e ganhando, e pro Manchester City, que é uma excelente equipe. Então, eu acho que bem ok aqui esses gols tomados aqui para o Chelsea e mostra que ainda vai buscar, que é um time bem sólido. O Chelsea que é um time que tem dado padrões às vezes, mas que para mim deixa muito a desejar um pouco ainda na defesa. Do outro lado a gente vai ver o time do Bournemouth, que é um time que tem ido muito mal, cara, ganhado pouquíssimos primeiros tempos, empatado alguns e perdido a maioria. Sofre primeiro na metade dos jogos e alguns marcam. Quando marca primeiro aqui
Dois conseguiu a vitória e o outro que marcou o primeiro acabou empatando e muitos tomou. É um time aqui que a gente vê que oscila bastante, tinha começado mal, derrota, empate, conseguiu essa vitória em cima do Wolves, depois uma vitória em cima do Manchester United. Então é um time que, querendo ou não, mostrou um pouco de melhora, um pouco do acrescente. Vai enfrentar um Chelsea que também mostra isso aqui muito forte. E o que eu gosto para mim é que se a gente olha as estatísticas do Chelsea, ó, ele é um time que geralmente joga melhor o primeiro tempo. Ele geralmente no segundo tempo cai. Vemos aqui que perdeu para o Fulham. Vemos às vezes outros jogos que ele tinha um resultado positivo no primeiro tempo e acaba entregando. E eu gosto disso do Chelsea porque é um time que, para mim, que vou trabalhar o Lei Zebra, entrega muito no primeiro tempo. Quando a gente olha para o Bournemouth, ele melhora muito no segundo tempo. É um time que já tem um resultado um pouco mais fraco no primeiro. De todo jeito, eu venho para olhar esse Lei com muito cuidado. Por quê? O time do Bournemouth tem uma bola aérea perigosa, mostra isso bem, apesar da defesa do Chelsea não ser ruim, mas o Bournemouth mostra ter estatísticas muito fortes nisso. E é um time perigoso, cara. Não é um time fácil, é um time que dificulta muito aqui. Quando a gente olha aqui nos extras, a gente vê que é um time que gosta de ter a bola, não tem uma média de posse de bola tão baixa, é um time que finaliza bastante. A gente vê aqui ó, que a média de chute dele, fora de casa, é muito parecida com a do próprio Chelsea. Então, não é um time que acaba pegando e abdicando do jogo, cara. Não é aquele time que só faz defesa. Então, isso complica. A gente vê que os números estão parecidos. Lógico, favorecem mais o Chelsea, mas estão parecidos. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso aqui. Próximo jogo que eu trago é o Brentford contra o Manchester City, cara. O Brentford, que dentro de casa tem estatísticas boas, aqui marcou primeiro em 60%, sofreu em 40%. O Manchester City que está com bastante dificuldade, mas que fez jogos melhores nos últimos jogos, parece que está começando a conseguir encaixar. O Guardiola fez algumas mudanças táticas dentro do time e está melhorando. Vai pegar o time do Brentford, que numa race recente aqui, quando a gente olha, tem 3 vitórias e 2 derrotas, 3 vezes sofreu o primeiro e marcou primeiro aqui em 2, acabou marcando primeiro no Arsenal, marcou primeiro no Newcastle. Quando a gente vê a race do City, também não é uma race boa, mas pegou também Liverpool, pegou times bem difíceis. Cara, eu trago esse jogo ainda aqui para dar uma olhada, para tentar esse Ley Brentford, principalmente por um motivo. Eu acho que o estilo do City encaixa muito bem contra o jogo do Brentford. Eu não acho que o time do Brentford, apesar de ter um contra-ataque interessante, a gente vai ver que eles fazem gols de contra-ataque, é um time que sente mais dificuldade quando pega esse time mais dominante, esse time que trabalha a bola, apesar do Brentford se defender bem. Eu acho que o City pode ir bem aqui, eu acho que o City está amadurecendo, está passando essa fase deles, porque querendo ou não, eles têm um bom elenco, eles estão sentindo, mas eles têm um bom elenco, e eu acredito que vai voltar a ir bem. O City, que tomou bastante gol, sofreu primeiro, não tem dado bons padrões, realmente, estatisticamente, está muito mal. Eu venho para esse jogo para acompanhar esse novo City, para tentar entender o novo padrão dele e, caso ele dê um bom padrão, tentar buscar esse lei. Com muito cuidado, igual do Bournemouth, eu acho que são 2 jogos meio que aquele favorito que não tá no ímpeto tão bom, não é aquele favorito que dá uma confiança pra gente, mas que tem possibilidades. O que me deixa mais animado aqui é delay, porque são 2 times que jogam com linhas muito altas, tanto o Chelsea quanto o City, que dão muito espaço. Quando a gente vê aqui no extra, o time do City normalmente é um time de muita posse, e o Brentford também gosta aqui, ó, de ter uma posse boa. Médias de chutes aqui feitos são muito bons aqui para mim no City. O Brentford também não tá mal, então também é um time que ataca bastante. Então a gente tem que ficar de olho aqui no jogo. Ó, a média de chute no gol do Brentford foi até melhor, cara. Eles realmente são um time bem perigoso, então vamos tomar cuidado. Belezinha? Agora, 4h30 da tarde, vamos ter jogos da Bundesliga, jogos bem interessantes, cara. O Frankfurt, que estava decepcionando muito fora de casa, vem jogando muito bem dentro de casa. Dentro de casa é onde vem melhor, apesar de vir com um empate aqui no Augsburg e uma derrota para o mais, ainda assim era um time que vinha muito bem dentro de casa. O time do Frankfurt aqui marca de 7 marcou 4, só sofreu 2 e um ficou empatado. Dos 4 que marcou, ganhou. Dos 2 que sofreu, ainda empatou 1. Então, e foi contra o Bayern de Munique. Então, mostra ser um time que
gosta de produzir no primeiro tempo, gosta de ir forte. E o Freiburg, que tinha sido um time que estava indo bem dentro de casa, fora de casa vem mal. Perdeu para o Dortmund, empatou para o Union Berlin, empatou para o Hoffenheim, perdeu para o Leverkusen. Também pegou times bem difíceis aqui dessa race recente. Ó. A gente puxa aqui que ele ganhou do Leipzig, a última vitória, mas antes disso já não vinha numa race muito boa. Realmente dentro de casa está tendo dificuldade, sofreu 3 vezes de 8 e empatou uma. Cara, eu não acho que é um jogo fácil, é um jogo parelho. Não é um adversário fácil para o Frankfurt, mas é um adversário possível. São dois times que têm estilos de jogos parecidos. Para mim, o Frankfurt até gosta de jogar mais sem a bola do que o Freiburg, mas são dois times bem interessantes. Quando a gente olha aqui, o time do Frankfurt tem a tendência a ter mais posse dentro de casa, a finalizar bastante, eu gosto disso. Sofre bastante ataque, mas o time aqui do Freiburg já tem se mostrado fora de casa ter sofrido um domínio maior. Tem que ver o tanto que aqueles times bons que ele pegou, tipo Leverkusen e tal, estão influenciando nessa tipo de estatística. Quando a gente olha na bola parada, é a principal arma aqui do Freiburg, é uma arma muito boa, e o time do Frankfurt tem sofrido bastante com isso, então teria cuidado. Apesar do Frankfurt também não ser um time ruim em bola parada. Então, vamos analisar esse jogo com calma. Acho que é um jogo que pode sair gol de bola parada para qualquer lado. São duas equipes boas nesse quesito. Para mim, é um jogo que eu olho para a Lei Freiburg, mas eu olho com bastante cuidado, porque não acho que é um jogo assim que o Frankfurt vai ter facilidade, porque o Freiburg é um time muito chato, incomoda, gera bastante dificuldade. Próximo jogo, para mim, outro jogo que vocês vão dizer, poxa, só jogo complicado, mas, cara, Leverkusen vem muito bem, tem sido muito forte, um grande time. Dentro de casa, primeiro tempo, não tem produzido tanto. Muitos empates, muitos jogos não consegue fazer o gol. Muitos jogos sofre o gol e empata, tipo esse aqui contra o Frankfurt, tipo esse aqui contra o Heidenheim, esse aqui contra o Wolfsburg, que acabou perdendo. Então, sofreu bastante primeiro e vai pegar um mais que fora de casa tem sido extremamente perigoso, que vários times tentam dominar e ele contra-ataca perigosamente e tem dado muito certo, cara. O time do mais melhorou muito o meio de campo, muito o passe dele, então eu teria muito cuidado nesse jogo. É um jogo para lei mais? Sim. O time do Leverkusen deu uma melhorada nos últimos jogos, estamos falando de 2 vitórias aqui mais recentes, se a gente pega aqui, ó, esses últimos vacilos foi tudo do mês 11 para baixo. Se a gente pega aqui mês 12, janeiro, vem muito bem. Então, puxando na estatística mais recente, o Leverkusen melhorou novamente. Mas vai pegar um time que também vem fazendo estatísticas muito boas, jogando muito bem, sendo muito perigoso. Então, eu teria muito cuidado nesse Lei Mais. Ele é um time que contra-ataca muito bem, é um time que tem bastante gol de contra-ataque, bastante gol de fora da área, que sabe trabalhar bem. Qual é uma arma muito boa do Leverkusen aqui? As bolas paradas, cara. O Leverkusen está muito bem de escanteio, muito bem de falta cruzada, está indo muito bem nesse quesito. Então, eu venho para esse jogo para tentar um Lei Mais, mas eu venho bem ressabiado, cara. Eu não venho tranquilo, porque eu sei que o time do Leverkusen, apesar de ser um time bom, é um time que deixa a defesa lá, que acaba tomando os gols, é um time que tem essa tendência de virar, de buscar. Então, 8 jogos no primeiro tempo, tá com a média de 8 gols tomados, cara. Então tá tomando 1 por jogo. E se a gente for ver a média aqui, de 7, fez 1,57, marcou uma média melhor do que a do Leverkusen, tem um jogo a menos, marcou um gol a menos, mas tem um jogo a menos. Então, não é um time bobo. E a gente não pode dizer que tá pegando só timezinho fraco. Tá pegando o Frankfurt, beleza, pegou um Kiel aqui, mas pegou adversários também interessantes. Jogo para ler mais, mas jogo para ter cuidado, pessoal. Cuidado. Hoje eu vou te dizer, tá parecendo que é uma terça-feira assim, muito jogo grande, muito favorito, mas muitos jogos que podem ser complicados. É um dia que eu tô aqui para trabalhar bem na calma, bem no passinho, porque eu não quero tomar gol. Não quero. Para continuar, Atalanta e Juve. Cara, a Juventus joga mal, tá mal, mas sempre é chata. É um time que segura muitos jogos. Para mim, a Juventus é um time que se defende muito bem. Se tem uma coisa que a gente pode elogiar da Juve é a defesa. Se defende bem, sabe se defender. Não tem um ataque bom. O Vlahovic não jogou o último jogo, então tem que ver o tanto que isso vai pesar. Eu gosto do time da Atalanta, acho que tá jogando bem. É um time que recentemente deu uma caída, mas é um time bom.
É um time que tem uma bola aérea muito forte, é um ponto a se explorar com certeza nesse jogo. A Juve tem dado umas vaciladas na bola aérea, e a bola aérea da Atalanta está muito boa. Mas no jogo em si, pro Lei Zebra, é um jogo muito parelho. Cuidado, a Juve se defende bem e para mim esse é o tipo de jogo que a Juve mais se beneficia. A Atalanta vai tentar dominar, vai tentar marcar e a Juve gosta muito de jogar no espaço. A Juve para mim é um time que faz isso muito bem. E a Juve sempre jogou melhor que os segundos tempos, a gente vê isso aqui em quase todas as estatísticas dela. É um time que ainda não perdeu, ó. Busca sempre os empates, então é um time bom, é um time muito aguerrido, então muito cuidado. Muito cuidado com esse lei aqui. É um lei bem perigoso. E, cara, se não der padrão, é lei Juve nas bolas paradas. É o que eu tenho para trabalhar aqui nesse jogo. Belezinha? Continuando, 5 da tarde, vamos ter Nottingham Forest contra Liverpool. Cara, o Nottingham Forest vem bem também. A gente vê que não perdeu nenhum primeiro tempo ainda. Tem sido um time bom. É um time pra gente ficar atento, mas o Liverpool tá jogando muita bola. Cara, o Liverpool tá muito bem mesmo. É um time ímpar esse ano lá na Premier League. É o Manchester City da Premier League passada. Então, é lei Forest, é tentar buscar, é tomar cuidado. E, cara, é tentar achar um padrão, porque o Liverpool também não é aquele time que anda fazendo muito gol de padrão. Gosta muito daquela transição rápida, vindo com o Luiz Dias, com o Salah, para poder pegar a defesa mais desarrumada. É um time que também tem ido ok nas bolas paradas. Forest também tem um ponto, mas que tá fazendo bem mais gol para mim de transição. Esse é o ponto mais forte do Liverpool, é a transição rápida, é dar 2, 3 toques e chegar na área. Então, é um time que tem ido muito bem nisso, é um time forte. O Nottingham também vem fazendo jogos bons na Premier League. Então, para mim, um jogo para lei Nottingham, um jogo para tentar ficar a favor do Liverpool, mas também não é um jogo muito fácil. Finalmente, um jogo que é para ser fácil. Finalmente, um jogo que é para ser fácil, né, no dia. Cara, Celtic, odds muito já esmagadas, bem difíceis, mas, cara, a gente vai ver aqui. Não tem as melhores estatísticas do mundo de vitória no primeiro tempo, né? Venceu 6 de 11, mais da metade é bom. Empatou aqui 3 e perdeu 2. Só perdeu 2. Quando a gente for ver aqui, perdeu pro Rangers, dentro de casa, ok. E perdeu pro Ross Country aqui, um vacilo, beleza. Empatou vários e ganhou. Cara, o time do Celtic é um time muito forte. É um time que sobra. É um time que tem produzido muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Isso até me incomoda um pouco no Celtic esse ano. Preferi os anos que ele produzia mais. E vai pegar esse Dundee. Cuidado com esse Dundee, que ele é safadinho. Ele deu aqui, enganou o Rangers, contra-atacava bem, segurava as posses. Dentro de casa vem indo muito bem, marca muito gol no primeiro tempo. Isso que é o que mais me incomoda aqui, cara. Ele marca muito gol no primeiro tempo. Então, me incomoda aqui bastante mesmo isso. Mas também sofre muito e marca, tá bem equilibrado. Então é um jogo para tu ver o padrão do jogo. Se o Celtic botar o padrão dele, botar o ritmo, vier com todos os jogadores que tava jogando às vezes desfalcado, é um jogo para lei Celtic, não tenho o que falar. O Celtic é superior na bola aérea, é superior no jogo. O grande problema do Celtic para mim é que é um time que já tá tão acomodado a saber que vai ganhar, porque sai perdendo aqui, ó, e quando tu vai ver no final, empatou um jogo, perdeu um jogo, ganhou 9. Aí, tu vê as estatísticas dele aqui, ó, tudo feinho, ó. Quando vai pra cá, verde. Porque quando dá na hora do pega pra capar, o Celtic vira o jogo. O Celtic ganha, entendeu? Tem essa exceção aqui do Rangers, que conseguiu uma boa vitória em cima deles, jogou bem, que é um bom time. E aqui o Dundee, que eles não conseguiram marcar no final, ficou 0-0, uma exceção. Então, é complicado. É um time que é fora da curva. Continuando na Copa do Rei, vamos ter aqui o Valência contra o Ourense, cara, um time bem abaixo. E apesar do Valência não ser um time tão bom assim, não ser aquele time que time top, vai pegar um time muito abaixo. Não é nem de La Liga 2, que eu acho que é terceira ou é quarta divisão. Então, cara, é o que eu tô fazendo nas Copas. Escalação, ver se a escalação tá boa e leitura de jogo. Tu olha para as estatísticas do Valência, é foda, mas ele tá trabalhando com o time de primeira divisão. Não é esses jogos aqui nessa divisão. A odd tá subindo. Isso que significa o quê? Provavelmente time reserva. Ele tá muito mal na La Liga. Pode poupar na Copa para tentar guardar aí o gás para a La Liga. Isso pode complicar bastante esse jogo. Mas jogo de antemão para tentar buscar algo a favor do Valência, principalmente se vier com um time interessante.
Pra fechar, vamos ter o grande PSV, cara, que é outro time ímpar aqui, né? Joga muito bem, muito forte. A gente vai ver aqui, o PSV aqui perdeu um primeiro tempo, que foi o último jogo contra o AZ, até tomou esse gol, mas estava um padrão, excelente. É um time que quando toma primeiro, ó, tomou para Twente, tomou para Sparta, vira. É um time muito forte, a maioria das vezes marca primeiro. Um time muito, muito over. Vai pegar aqui um adversário que não vem perdendo tanto, que tem marcado mais do que sofrido, segurado a maioria dos empates, mas está jogando contra times de outra categoria, cara. Aqui o PSV é muito, muito forte, muito forte. Hoje na Holanda não tem. PSV é olhar se vai dar padrão. Ele tem condição de dar padrão contra qualquer time, está muito acima dos outros adversários, vai ser campeão lá, com o pé nas costas, com facilidade, e está jogando muito bem. A gente vê aqui, ó, o time que ainda não perdeu dentro de casa, tem só esse empate aqui pro AZ e poderia até ter virado esse jogo ainda. Então, é complicado aqui, complicado. Para finalizar, vamos ter Benfica contra Farense, cara. O time do Farense é um time que tem tido bastante dificuldade, apesar de estar equilibrado aqui, ó. Metade das vezes marcou o primeiro, metade das vezes tomou. Marcava o primeiro bem mais no começo. Quer dizer, sofreu o primeiro aqui bem mais no começo e ultimamente tem marcado primeiro, eu falei o contrário. E é um time que tem mostrado ali uma melhorazinha, mas ainda está num nível muito distante do Benfica. O Benfica que sofreu primeiro em 4 jogos, sofreu primeiro para o Sporting, para o próprio Farense aqui nesse jogo que teve, e para o Moreirense e para o Famalicão. É um time muito bom, cara, mas que às vezes não joga tanto, principalmente fora de casa. Tem deixado a desejar, mas está na disputa fortíssima do campeonato. Eu acho que isso aqui é taça, né? Isso aqui é taça. Então, aqui é jogo de Copa, tem que ver escalação. Não é o campeonato português. E, cara, é lei farense, é ficar a favor do time do Benfica, bola aérea forte, tomar cuidado, né? Que o Farense tem feito alguns gols de contra-ataque, tem ido bem nesse quesito, mas é um time muito inferior. Eu não deixaria só isso aqui me assustar. Eu acho que se o Benfica der padrão, ele tem tudo para ir bem. Sabe que aqui não é campeonato, aqui é jogo de liga, então tem que passar por cima, tem que ganhar. Jogo para lei farense. Pessoal, essa foi minha análise de hoje. Foi uma análise bem comprida, mas eu acho que foi bem interessante. Consegui trazer bastante informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like aí, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.